Boa noite, senhora, senhor, criançada e meus colegas da terceira idade e os que estão entrando nela. O senhor e a senhora devem assistir uma novelinha de vez em quando. Então aí lá aparecem uns nomes esquisitos de vez em quando. Até meu amigo Felipe estava me falando hoje da tal da bipolaridade. O senhor e a senhora sabem o que é bipolaridade? Eu tenho que ler assim, um monte de coisa todo dia para tentar entender um pouco melhor as coisas para vir discutir aqui. Eu já li várias vezes esse negócio de bipolaridade, né? Porque bipolaridade quer dizer bi é dois. Polaridade, o polo é uma coisa que está numa ponta e a outra na outra. Aí quando a pessoa é bipolar, quer dizer que é o quê? Que ela troca os polos, que ela só tem um polo, ou que ela nem sabe que diabo é polo. Aí meu amigo Felipe Clã estava dizendo que os políticos brasileiros são bipolares. Aí eu fiquei pensando aqui, hoje eu não tenho nem botão, eu estava pensando com esse trompetezinho aqui que eu toco mal que só, que é um nome bonito para chamar esses cabras, bipolar. A gente podia chamar de tanto outro nome melhor, mas aproveitando a palavrinha bipolar, a gente abre aqui para essa câmera hoje para mostrar aqui, todo mundo está aqui, Felipe Clã, Natanael Júnior, e a gente vai discutir um pouco esta bipolaridade dos nossos políticos. Boa noite a todos, amigos. Mas, Felipe Clã, que diabo é isso que você disse que os políticos são bipolares, não? Rapaz, eu não sei, eu estava fazendo uma matéria e estava lá a palavra bipolar e eu comecei a olhar o que está acontecendo nesse cenário político, e já que a gente resolveu fazer o nosso mensal, né? Que agora diz que o nome aqui da reunião dos três é os mensais, não é os analistas. Lá eles fazem mensalão e mensalinho, né? Aqui é não mensal, tem isso. Né? Diz que quando tá os dois já é um terror. Diz que quando reúne o terceiro louro, aí diz que termina de matar. Rapaz, aí eu fiquei pensando... Imagina se não fosse funcionário. Tá, vai. Do Estado? Tu tá doido pra me perguntar? Não, tô falando com o Natanael aqui. Sim. Tu tá doido pra me perguntar se eu sou funcionário do Estado? Sou funcionário do Estado. Também sou funcionário do Estado. Tem que meu filho, quem mandou fazer filho? Não é só Natanael que faz filho, não é só tu. Eu também. Mas eu não sou funcionário do Estado, não. Ah, mas é bem que tu podia ser. Para trabalhar, rapaz, o problema do cara ser funcionário do Estado é quando o cara quer e gosta de trabalhar, porque ele trabalha pelo menos no mínimo por 20. Agora eu comecei a entender, Natanael, a bipolaridade. Quando o cara gosta de trabalhar, ele vai ser funcionário do Estado. Explica aí, Natanael, essa. Tu eu sei que trabalha feito um burro de carga, e sei que tu não é funcionário do Estado. Acho que é um comentário, primeiro o chapeuzinho do Geraldo aí, né? Bonitinho, vocês gostaram? A bipolaridade de hoje vai para onde o álcool pesar mais, né? O Alckmin? O álcool. O Alckmin é Sexta-feira, né? O dia de caboclo enche hoje a baguaça, é dia. Né? E eu fiquei a semana inteira fazendo regime para fazer um exame hoje, mas pelo menos deu boa notícia. O exame... Geraldo já está no clima, chapeuzinho, Panamá e tal, já... Quero lembrar os três, né, aqui presente, até a mim mesmo, que precisamos estar com a saúde perfeita, porque a eleição do ano que vem pede, né, a nossa saúde em pleno. Mas olha, só voltando... Com relação ao meu conceito de bipolaridade nos políticos, Geraldo, eu acho o seguinte, né? Eu acho assim como na justiça deve ser exigir o atestado médico. Porque é um tal de assume o compromisso aqui, esquece depois lá na frente. E diz o que diz aqui atrás para dizer lá na frente. Aí, assim, eu acho que o nome não é bem bipolaridade, né? Aí já entra numa outra esfera da psiquiatria que se chama malandragem política, né? A falta de palavra, que é um negócio de louco. Mas esse negócio de bipolar é bem o seguinte, nos assusta a opinião pública nacional a bipolaridade do presidente da República, né? Eu não vou nem falar o entorno, né? Nem a briga de governadores com o presidente. Então,
mas virou uma verdadeira loucura. Mas o presidente que é bipolar, Felipe, Totalmente. Mas como que ele é bipolar se ele acredita na tela plana? A tela plana não tem polos, tem? Não, mas cada hora uma coisa, bicho. Não é possível. É uma instabilidade. Eu fico impressionado, entendeu? E olha, veja só, o mercado financeiro, que é o que manda nesse país, diga-se de passagem. Está um desespero nos últimos 3 dias. Pois é. E aí, eles tentam de todas as formas manter um clima, né, de estabilidade na imprensa, mostrando que não, que eles acreditam que pode crescer, que pode melhorar, porque os juros caiu a 6% e tal. Quando a gente vê, né, os especialistas na área financeira e econômica mostrando que o país está simplesmente afundado, sem um projeto de futuro. Não vem um tostão, não tem um tostão novo. Até o dinheiro que nós temos, que era garantia, por exemplo, da Mata Amazônica e tudo mais, de vez Um bilhãozinho. Não, era 3,5 bilhões, que a Suécia estava dando lá, como era? Noruega. Noruega era 95% e 5% da Alemanha, que dava 1 bi e 200 milhões. Sim, só. 3,5 bilhões, pô. Só. Para nós não termos que gastar nada, ainda conservar o nosso patrimônio. Agora, cada dia é uma loucura. Eu, sinceramente, eu queria até colocar aqui, porque as informações que chegam a nós é que os quartéis estão agitados. Isso é muito preocupante. Os quartéis estão agitados? Estão agitados. Para a loucura do presidente da República. A favor ou contra? Bom. Estão pedindo calma. Há dias que eu penso isso, que as Forças Armadas não podem concordar com atitudes desse tipo. Porque é muito claro que isso prejudica profundamente as Forças Armadas, o qual é um patrimônio do povo brasileiro. Quem está lá compondo o Exército, a Marinha Aeronáutica, são brasileiros, são pessoas que se dedicam a cuidar do nosso país. Eu li um artigo, eu não lembro o nome, eu sou péssimo para guardar nome. A gente tem que ler tanta coisa no dia a dia, né? E não é. E nesse artigo falava o seguinte, que o presidente Bolsonaro, ele é de uma ala mais radical dentro do Exército, né? Essa ala lá que defende, né, a tortura, que quer mudar a história, enfim. São conceitos, é como você defender uma tese nazista, uma tese comunista, né, o stalinismo lá na Rússia. Então, assim, são correntes, né? E ele acredita nessa corrente. E são correntes de exceção, essas que primam pela violência. E essas correntes, né, as pessoas tendem a seguir. E assim, o presidente, por ser uma pessoa notória, muito ativo nas redes sociais, tudo, isso acaba, né, quem não tem um aprofundamento teórico um pouco mais lapidado, ela acaba absorvendo isso. Repara o que a gente acontece diariamente. Mas essa questão do Exército aí, Felipe, dos quartéis, assim, eu acredito que não, porque, na verdade, uma outra pesquisa, acho que não sei se foi o Vox Populi, algum tempo atrás, que o Bolsonaro era muito reflexo do que o brasileiro médio ali seria no dia a dia, né? Machista. Essa pesquisa foi em março. Pois é, né? Ele tinha naquela época da pesquisa quase 46%. Cara, não está chegando a 25%, está muito grave. A gente sabe disso, mas assim, eu acho Estabilidade para o nosso país agora é o que menos nós precisamos. Nós precisamos de criar um conceito, né, de país que vai pensar no presente, trabalhar o futuro, mas com uma metodologia de alguém que possa tocar um país. Não é possível uma coisa dessa. Pois é, o que preocupa, Felipe, nesse caso, né, assim, eu vejo, né, aí eu vejo que o Exército passou a ser pauta, depois de muito tempo no país, né, Geraldo, que o Exército ali, não sei se por, não vou chamar de vergonha, que é uma palavra muito feia, né, mas não sei se por arrependimento do que foi 64 e os anos de chumbo no Brasil, né, se recolheram, né,
estudaram mais, se reservaram. Eu acho que não é por medo, nem por vergonha, nem por nada, Natanael. Eu acho que as Forças Armadas vinham cumprindo o seu papel com uma dignidade que lhes cabe, muito boa, e sempre cumpriu. O golpe de 64 é porque as Forças Armadas obedecem a um comando, mas eu tenho certeza que a grande maioria dessas pessoas não concordavam e nem concordam com tortura, nem com estado de exceção. As Forças Armadas não têm que ficar se manifestando politicamente. Elas são uma força que é da mesma forma que o judiciário. Aquela história do presidente do STF participar daquela reunião política lá, todo mundo condenou. Pois é, então assim, trouxeram, só para complementar, trouxeram as Forças Armadas para o debate político, que é perigoso, que é uma outra corrente. Então assim, o presidente, né, nesse afã de guerra, né, de batalha, né, o que me assusta, Felipe, é assim, a implantação de um modelo autoritário de imposição, de imposição da opinião, né? Eu vi aquela coisa assim, nunca se tinha tido assim nos anos de Fernando Henrique, presidente, e até do Lula, nunca se discutiu tanto esquerda-direita como hoje no país. Né? Na época de Fernando Henrique tinha os movimentos desnecessário, sociais, né? Tinha protestos, greves. Essas greves continuaram no governo do PT, mesmo o PT sendo um partido, né, oriundo dos movimentos sociais trabalhistas, né? Até porque assim, isso é uma busca de conquista por direito constante, porque os movimentos sindicais surgiu antes da fundação dos partidos, né? Remete à Revolução Industrial, à origem do capital americano, tudo isso. Então assim, aí se há uma apropriação da coisa, sabe? E começa a se disparar um monte de coisa assim ao léu aí, a tiroteio para tudo de opiniões que confunde a cabeça, né? Então assim, hoje o brasileiro quer estar mais politizado, estar bem informado, mas também assim, não tem critério nem tempo às vezes, Geraldo. O Brasil já trabalha tanto ali, imagina o cara chegar em casa, pega 2 conduções aí para ir, para voltar do trabalho. Tu acha que ele vai chegar em casa cansado, vai pegar, ler um livro? Não vai. Né? Então, assim, as pessoas, a mente política se aproveita disso para doutrinar as massas, Felipe, essa que é a verdade. Então, assim, e esse doutrinamento hoje, quem tem o poder da comunicação, quem tem o poder da fonte oficial, é uma pessoa que tem um viés autoritário, e isso é preocupante. Detalhe aí, só completar. O Bolsonaro teve todas as chances, pode ter de novo, mas hoje a imprensa, na sua grande maioria, tirando uma rede de rádio, que é muito conhecida, que é a Jovem Pan, e a Folha de São Paulo, e assim mesmo a Folha de São Paulo hoje é odiada por ele, né? Mas hoje quem é que ele tem do lado dele? Porque a Globo não é. Até a Band, que andou um tempo puxando o saco, já está mais equilibrada. Ontem, né, Geraldo, a gente conversando com a professora Meire Ferreira, brilhante trabalho dela, sobre as mulheres na política, né? E ela acho que notou meu descontentamento. Mas assim, é porque, Felipe, é assim, a classe política, para mim, assim, todo mundo briga para estar ali na sua classe social e fazer parte de um nicho, de uma posição. Né? Então, assim, claro que há o corporativismo. Então, assim, a classe política é indistinta, direita ou esquerda, ela é altamente corporativista e fechada. O que eu falei ontem aqui, ninguém da direita, né, que aquele discurso todinho de ética, de acabar com isso, acabar com aquilo, abriu mão de privilégio lá em Brasília. Né? A esquerda, que tinha uma oportunidade, sabe, de dar um salto em cidadania, também não teve ninguém que abriu mão de privilégio lá. Então, assim, e todo mundo continua lutando pelas mesmas bandeiras de antes, uns contra e agora os a favor e os contra agora empoderados pela direita, na extrema direita crescente no país. Então, assim, esse combate, essa eterna batalha ali aflorada agora que me preocupa, Geraldo, porque assim, daqui a pouco está vindo para as ruas. Um vizinho seu, um amigo ali, era porque eu sou Bolsonaro, eu sou daqui contra. A pouco não. Né? Os grupos de WhatsApp familiares, eu não vou nem falar de amigos, os grupos familiares, né? Eu vivi isso na minha família e a cada nota, a cada matéria que a gente construía, né? Era uma loucura, quer dizer, você estava relatando os fatos, analisando os fatos que os próprios políticos criaram, porque jornalista não cria,
Colunista não cria nada, ele pega aquele fato e analisa aquele fato. Ele vai atrás de saber o porquê daquele conteúdo, o porquê que aquilo aconteceu. Não é verdade? As brigas nos grupos de família é um negócio impressionante, gente se estranhando, né? Vamos fazer nossa paradinha e voltamos no segundo bloco. Continuamos com essa discussão ético-moral de hoje. Já, já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje, juntamente com Felipe Clã e com Natanael Júnior, estamos fazendo um pequeno balanço. A gente pode dizer desses 7 meses de governo, né? Já que nós estamos aqui a gosto de Deus, já no segundo dia. E, Felipe, você falava a questão da imprensa. Natanael, que é um estudioso da imprensa, do jornalismo de maneira geral, gosta de citar isso. E você bem lembrou que a imprensa está começando a ter uma visão mais crítica e mais equilibrada sobre essa estabilidade frequentemente quebrada por declarações tolas quase que diárias do presidente, que são, eu não sei se foi o Reinaldo Azevedo ou se foi a Eliane Brum, alguém disse que são declarações de boteco, não sei se foi o Couto, alguém falou isso, que são foi. Assim, coisas, Natanael, que a gente, Felipe, quando a gente está, Juninho, nos nossos amigos ali tomando uma cerveja no sábado à tarde, depois da pelada, a gente fala bobagem e ri e lá fica e lá vai embora. Mas aqui no programa ou no microfone da presidência, você tem que ter mais cuidado com aquilo que você diz, porque quando uma autoridade do patamar de um presidente da República, Natanael, de um presidente do STF, ou ainda o presidente de um partido, um presidente de assembleia, quando ele declara, isso vai ser avaliado e analisado e vai ser tido como a declaração de uma fonte disseminadora. A fonte oficial, né? De ideias que devem ser absorvidas ou, no mínimo, analisado pela comunidade. Geraldo, nós estamos fazendo uma pesquisa lá pelo Jornal Imparcial e eu tenho conversado com muitos deputados federais. Um me falou antes de ontem uma coisa muito interessante sobre o Bolsonaro. Ele me dizendo o seguinte, que lá no Palácio do Planalto, né, de vez eles estarem comemorando ele ser um presidente que chama jornalistas nacionais ou internacional, né, para tomar café, de vez eles estarem comemorando ele ser um presidente que todo dia para na porta do Alvorada, antes de ir para o Planalto para falar, diz que é o pavor. Lá dentro diz que é o pavor de cada vez que vai ter um café com um jornalista, de cada vez que ele sai e para lá na porta. Porque cada declaração dele, o governo tem que começar tudo de novo com as negociações. Tudo de novo. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, é importante observar isso, essa semana o Supremo Tribunal Federal, com esse negócio das escutas, mandar recolher o material para eles, que fique nos arquivos, entendeu? Ele determina, a partir de agora, a parte dele de controle do poder. Quem controla o executivo não é o legislativo. O legislativo tem outra função. Quem controla os dois poderes, o legislativo e o executivo, é o judiciário. Esse é o papel do judiciário que, diga-se de passagem, o filho do Bolsonaro foi o primeiro a provocar, né? E tentar humilhar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo ou errado, eles são os ministros. Deixa eu perguntar então, levantar uma questão, porque eu quero saber a opinião de vocês dois. Eu quero fazer só um comentário a esse respeito, que a ideia do café da manhã com o presidente, que é uma vez por semana, é do porta-voz, o general Rego Barros, que tentando levar o presidente a fazer uma interação maior com os jornalistas. E o conhecido Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, o vereador mais poderoso do Brasil, outro dia lascou a lenha no Rego Barros, dizendo que isso só serve para dar M, né?
motivação ruim, M é de motivação. Agora, com relação a essa questão do poder, o que aconteceu de ontem para hoje? O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Fux, melhor dizendo, disse que não era para queimar as provas, né, que foram captadas lá, as conversas lá do povo da Lava Jato. Agora, será que ele não mandou buscar porque começou a aparecer o nome deles? E aí ele vai ver o que tem e depois mandar queimar? Isso é uma pergunta, né? Porque no começo não, aí depois perguntaram isso. Né? E com relação a isso, só quem pode processar ou mandar investigar, Natanael, um membro do STF, é o próprio STF. Só quem pode mandar investigar e autorizar uma investigação do Ministério Público Federal é o próprio Ministério Público Federal. E aí, nós que vivemos esse corporativismo medieval, que outro dia um professor, o professor Sidney Chalub, grande estudioso, disse que o corporativismo é uma coisa medieval e que ele só serve para atravancar as coisas. E quando uma corporação tem a força de influenciar um legislativo, um judiciário, o que vai acontecer? Vai ser um privilegiado, como a gente viu na reforma da Previdência. Geraldo, olha, eu vou colocar aqui uma coisa. Há mais ou menos um mês e pouco, saiu um editorial lá na coluna Parte, na segunda-feira, até com uma charge de um Luna muito engraçado, em que a gente fazia uma análise severa sobre o comportamento do Flávio, né? E analisando aonde daria esse processo do Flávio estar se confrontando, né, sozinho com o presidente da República. Ainda bem que alguns governadores se colocaram junto com ele, inclusive o da Bahia deu uma demonstração de que estava pelo Nordeste. Só que isso divide o país. Olha, por incrível que pareça, muita gente chegou para mim e falou que estava certíssimo, que o Flávio devia cuidar do Maranhão, que não sei mais o que, deixar o Bolsonaro sozinho se explodir. Gente que votou no Bolsonaro, gente do PSL me fazendo esse tipo de comentário. Hoje, a grande maioria, nós continuamos trabalhando esse processo, né, na imprensa. Hoje, a grande maioria diz que um dos últimos bastiões que ainda tem de defesa da coisa pelo menos estável é as posições de Flávio Dino. Entendeu? Quer dizer, o governador quebrou toda a liturgia dos poderes, né, para se enfrentar, sem ser um período eleitoral, junto com a bipolaridade de um presidente da República. Isso é muito sério. Se o Flávio não fosse um cara preparado, né, nós não estamos dizendo que o Flávio está certo ou está errado, isso é um problema do Flávio. O Flávio que preste conta quanto a isso. Mas uma coisa é verdade, hoje a população começa a aplaudir, entendeu? E começa a observar que as palavras do Flávio têm razão. Porque é muito grave, todo dia um presidente da República está criando uma polêmica. Cada polêmica dessa nós perdemos milhões, quando não bilhões de dinheiro que viria para o país, entendeu? Então, quer dizer, muitas vezes se defende uma pessoa e se chama a atenção para outra e as paixões estão tomando conta desse país. É muito grave. Felipe, você tocou no assunto aí, Flávio da Bolsonaro. Essa polarização é latente aí, explícita. E irreversível agora, né? E essa polarização é em torno de dois nomes, que são os nomes, né, que estão pleiteando aí o comando do país em 2022. Um comanda, né, a União, né, e o outro comanda o Estado, né? Um Estado que é notório, um franco crescimento. É inegável que o Flávio é um trabalhador, né, um cara responsável. Um cara não se discute isso. E de uma extrema capacidade, inegável isso. Agora, a minha pergunta é, Felipe... Com o que se recolhe de imposto nesse Estado, não, é um fenômeno. Eu quero te perguntar o seguinte, né, o Flávio tem fôlego para segurar, né, essa polarização com o presidente da República?
que é o que está com a chave do cofre, até para o telespectador entender? Olha, Natanael, eu fiz essa pergunta, através do jornal, lá das colunas, em março, mais ou menos, quando começou o atrito, né, e tudo mais. E falava que a veia militante do Flávio estava né, espirrando sangue. Eu te digo o seguinte, não, isso ele marcando a sua posição, só veja isso, ele marcando ou não a posição deles, o Flávio já é marcado pelo Bolsonaro, entendeu? Não é uma questão de posicionamento de esquerda ou de direita. É que o Bolsonaro faz a leitura muito simples, né? Só que hoje mudou a leitura dele. Antes, ele tinha interesse em tirar o Flávio desse cenário político de 2022. Hoje, eu te mostro que o Bolsonaro tem o máximo interesse em manter essa polarização entre ele e o Flávio, tirando o Ciro de um lado e o Moro do outro. Sem esquecer do governador de São Paulo. Essa pergunta de Natanael foi só uma provocação para algo que ele quer dizer agora, mas ele vai dizer no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas no cerne da questão, os três que estão sempre aqui. Eu quero lembrar, antes de vocês continuarem com isso, que hoje saiu a notícia de que o presidente da Caixa Econômica disse que deu a ordem para não emprestar um centavo para nenhum governador do Nordeste. Saiu hoje, está estampado em todos os grandes periódicos do país. E aí? Pode continuar agora o ping-pong com o Felipe. Não, é só um parêntese, Felipe, na coisa do militante lá, do Flávio militante. Às vezes eu também sinto isso, sabe? Aquela dá vontade de chutar o pau da barraca quando a gente vê uma declaração daquela. Quanto o pai lá do presidente da OAB, interessa se o cara é presidente da OAB. Pô, mas o pai do cara foi assassinado, o cara tinha 2 anos de idade. Então, assim, ninguém sabe a vida da mãe, como é que foi o trauma daquilo ali, tudinho nesses anos que passaram. Declarou que ele prendeu, aí que o erro foi do Estado. Aí vem o chefe da nação, que tem uma amplitude de voz para o país inteiro, e comete uma atrocidade daquilo ali. Isso revolta, de fato, dá vontade mesmo assim. Eu entendo esse lado do Flávio. Claro. A minha pergunta, Felipe, é justamente até um pouco baseado nisso aí que o Geraldo falou agora, porque o governo federal ele tem a chave do cofre, ele tem o poder é em Brasília. Tanto é que Sarney só foi o que foi no tempo todo porque sempre foi colado com o poder lá em Brasília. Então, assim, essa relação, ela é no mínimo temerosa, né? Eu acho que também o Flávio, como inteligente que é, o cara preparado, já teve outras eleições, conhece o poder como ninguém, sabe também que o jogo não é fácil, o jogo é duro e ele é muito bruto. Então, a minha pergunta é justamente nesse sentido, fôlego que eu digo até financeiro, até um Estado que a gente sabe aí o sacrifício que o governador faz para continuar com obras, inaugurando escola, asfaltando, mesmo assim, a preocupação que ele mantém o Estado girando. E isso, assim, é de um esforço fenomenal, a gente entende tudo isso. Mas o que acontece, Felipe, é que, infelizmente, a política é a política, né? E aquela bipolaridade do começo, na verdade, né, é um jogo de interesse. Hora de um lado a gente está de um lado, outra está do outro. Então, quando pega para isso, né, as maldades que vêm de cima aí, que vêm do poder, as maldades, você sabe muito bem como são essas maldades, já sofreu várias na pele, assim como eu. Né, a gente às vezes paga preço por se posicionar. Essa semana mesmo eu estava pagando preços por opiniões que as pessoas criam. Por fato que as pessoas criam. Eu volto a repetir, vocês dois jornalistas prestigiados sabem disso. Não se inventa nada na imprensa. Quando se inventa, se paga um preço até eterno às vezes. O maior perigo de um jornalista é ele inventar um fato. Concorda comigo? Pois é. Aí voltando, perigo e equívoco, né? E equívoco. Aí a sua análise lá da imprensa, a imprensa percebendo, eu tenho uma tese, uma opinião um pouco diferente, né? Eu acho que nada foi por acaso, porque assim, quando se chegou
né, o primeiro dossiê da Lava Jato, e eu tenho certeza, como aqui eu já recebi vários dossiês de políticos aqui, principalmente ali períodos antes de campanha, né, Geraldo? Outro dia eu estava me lembrando de um dossiê que você recebeu de um container lá. Viu? Então, assim, a gente acaba, né, a imprensa recebe isso primeiro porque sem a popularidade não há julgamento, sabe? Não cria o fato. Então, de posse daquele material ali, a maior emissora do país, a mais poderosa até então, né, recebeu e criou-se um elo provado justamente no diálogo vazado pelo Intercept aí, da relação dos promotores, né, com o próprio juiz. Procuradores. Né, procuradores. E está explícito isso ali. Então, assim, quando a Globo recebeu no Supremo para destruir o Dallagnol. Dallagnol. O que eu quero te dizer, Felipe, para mim, assim, a minha tese é o seguinte: quando chegou esse dossiê da Lava Jato, porque assim, todo mundo apurou, pô, isso aqui é maior do que a gente imaginava. Então, assim, aí se ofereceu para a imprensa, claro. E a Globo recebeu isso, deve ter atestado a veracidade, como é uma operação real, não se pode criminalizar a Lava Jato completa. Houve uma repatriação enorme de dinheiro aí, desviado, isso é fato. Eu acho que assim, as pessoas se corromperam no meio do caminho. Mas voltando, a Globo recebe aquele material, Felipe, né? Com uma antecedência ali, analisa, e pouco tempo depois, Felipe, vem aquela série com a Paola Oliveira, né, maravilhosa, com o empreiteiro lá, que era a cara do Marcelo Odebrecht, o ator, Geraldo. Muita coincidência, né? O ator que fez o personagem, fantástico aquilo, né? O personagem lá do empreiteiro, a cara do Marcelo Odebrecht. Dias, né? Eu não sei, irmão do Chico Dias. Muito né? bom. E aquilo ali é um jogo que as pessoas sabem, assim, que a massa que chega do trabalho à tarde, 7, 8 horas da noite, né? Ele só tem fôlego para ver uma novela, uma televisão, sabe? Ali, deitado ali no sofá com a família ali e tal, e vendo aquilo tudo, né? Pô, a Paola Oliveira, belíssima, garante audiência, né? E se bota na cabeça do povo uma mensagem subliminar. Aí logo depois vem o quê? O massacre do Jornal Nacional com tudo, operação pipocando no país, ao vivo e tal. Sabe, o que a gente, né, chama ali do circo ali, da Agenda 7, né, Geraldo? E agora, Felipe, só para encurtar, né, essa linha de raciocínio, a Globo também recebeu material do Intercept. Mas faz de conta que não viu. Faz de conta que não viu, né? Assim, a Globo ela tira. Ela está no segundo quarteirão. O que acontece? Não, e ela passa o carro de som anunciando, ela escuta os ecos e reproduz só. Ela não diz que é ela que assina a matéria. Mas como a Globo, né, as pessoas que estão lá são excelentes profissionais, dos mais gabaritados possíveis, ela tira uma carta de seguro, o quê? Na Globo News, que é o canal a cabo, né, a cobertura é completa. Então, eu até recomendo, né, telespectador também assistir. Eu vejo toda hora. Né, assim, a cobertura é muito isenta, muito imparcial. Só que os nossos amigos que nos assistem aqui não tem dinheiro para pagar TV a cabo, né? Que é mas coisa tem de para assistir os analistas. Viu? Mas é porque nós aqui estamos da TV aberta, nós somos populares e a gente eleva o debate assim mesmo. Deixa, Natanel, chega onde e essa carta de seguro, Felipe, te garante uma isentabilidade numa nota no Jornal Nacional, Geraldo, dizendo que é uma empresa isenta, que sempre primou por isso e tal. Isso está aparecendo na Vale. Né? É a fonte oficial que a gente estava discutindo aqui. Então, assim, é a fonte oficial que pega lá e faz isso. Então, assim, para mim não passa de um grande teatro, acho que todo mundo sabia, é um jogo de interesse, porque nesse caso aí, eu acho que a Globo comprou essa coisa e não conseguiu dominar o bolo que foi, virou um rolo compressor, né, que pode passar por cima de todo mundo. Natanael, eu queria só falar uma coisa, que quando eu estava vindo para cá, um leitor nosso ligou para me fazer um comentário. Eu converso com ele pelo telefone, eu nunca ouvi, né? E ele me dizendo o seguinte, que ele, quando o Flávio homenageou o Paulo Freire, né, é muito interessante isso, fazer a cabeça das pessoas, né? Muita gente não sabia nem quem era Paulo Freire.
E todo mundo concordou plenamente com Bolsonaro, sem se saber nem quem era a figura. E o Flávio, de uma forma muito digna, diga-se de passagem, né? Muitos disseram que não, ele aproveitou o fato. Não aproveitou o fato porque o Maranhão mesmo tem o processo de Paulo Freire no Maranhão. Já foi utilizado desde a época do Jackson. Mas você não acha que o Flávio não está procurando esses negócios para fazer esses contrapontos, Felipe? Porque semana agora teve o... Veja, e onde é que está? Teve uma homenagem. Aí eu fiquei pensando... Ao presidente da OAB. Pois é. Só fazer. Eu queria te dizer o seguinte, né? Ainda vai ter, né, na verdade. Ele ainda vai receber. Já deu, né? Ainda não entregou. Mas aí eu fico perguntando o seguinte, e onde é que vai ficar a reserva, né, dos posicionamentos? Por que o Maranhão, por que o governador do Maranhão, ou o governador da Bahia, ou o governador, qualquer um, não pode ter posições, entendeu, daquilo que ele acredita? Mas pode, Felipe. Mas quem que diz que não pode? Não, é isso que eu estou falando. O que aconteceu? Eu ainda nem falei o que vocês já falaram, eu ainda não falei o que eu acho. Só para eu até tenho vontade de falar. O que acontece? Resgatar dignidades, entendeu? Não está errado. Isso vai tirar financiamento para o Maranhão. Processo o presidente da República. Nossos deputados federais e senadores servem para quê? Não é para ir para o Congresso para pedir o impeachment do presidente da República por estar isolando o Maranhão ou o Nordeste? Onde é que estão as autoridades? Para quem nós elegemos essas figuras? Isso, Felipe! Mas claro, não é esse problema. Continua, vai lá, bota no lugar tudinho aí. Vamos. Quem tem o poder sou eu que tenho o poder. Exatamente. Porque a gente tem lá o nosso espaço na imprensa, porque vocês têm o espaço na imprensa, não. Quem tem são os representantes eleitos e contratados e pagos por períodos para exercer a função. Agora, se os nossos deputados federais e senadores, entendeu, vão ser igual a todos que foram no passado, eu lamento muito. O que eu estou vendo é que o governador do Maranhão não vai se prender a isso. Ele tem interesse em ser presidente da República. Meu amigo, tem tanta história ainda aí. Me interessa é hoje. Com a posição, sem o posicionamento humanista do Flávio, o Maranhão será perseguido pelo Bolsonaro. Acabou a conversa. O Nordeste todinho com esse caso. Um minuto, Natanael, para conclusões finais. Aí eu dou um para Felipe também e acabou o programa, eu não falo, que eu já falei demais. Não fala, esse teu chapéu, diga-se de passagem, eu não posso terminar o programa sem falar desse teu chapéu. Eu não duvido, Felipe, eu não duvido das intenções, né? As intenções são claras. Mas de boa intenção, o inferno está cheio. E além disso, né, assim, na prática dói na ponta lá de quem está com fome, né? Assim, a gente sabe que esse embate, né, ele teria que ficar no campo ideológico, de posicionamentos, né? Eu acho que tanto o governador tem o direito de se posicionar assim, e eu concordo com a maioria dos posicionamentos dele em relação a isso, de extrema sensatez, né? Não, tu acha agressivo? Não, de forma alguma. O problema é que do outro lado, né, o presidente, o chefe maior da nação, não tem o mesmo preparo do governador Flávio Dino. Preparo teórico, preparo intelectual, humano, tudo isso. Então, assim, porque representa uma pessoa de um outro tipo de comportamento e que também é brasileiro. Só que com essa polarização ideológica, tudo tende a aflorar. Né? Eu acho que o caminho agora, aí é uma opinião minha, o caminho agora não é de dar gás, e sim de arrefecer, claro. Porque o país precisa voltar a crescer. Claro. Né? Porque qualquer ato desse, a gente já sabe que, assim, que infelizmente não dá para confiar no que o presidente fala. Ele fala de acordo com o interesse dele, tem até uns memezinhos rolando, tudo. Então, assim, vai que ele chega mesmo, cancela, não vai nem o dinheiro lá pro Nordeste, acabou a história. Isso é por um tempo, porque não tem como o Felipe falou. Né? Mas assim, do jeito que ele vai tentar fazer, e depois volta atrás. Nesse inteirinho falta um remédio essencial, morre uma criança, morre exatamente. Coisa. Aí quem é que paga o preço, assim, para variar?
nós, o E povo, nessa os guerra, trabalhadores. né, como foi na Guerra Civil Americana, como foi na Revolução Francesa, como foi na Guerra dos Hunos, né? A quantidade de corpos inocentes que fica no campo de batalha cruel, Geraldo. O pior é que na Revolução Francesa até o próprio Robespierre perdeu a... Ô, Felipe, 10 segundinhos pra você dizer tchau, Não, porque... eu só quero dizer tchau dizendo o seguinte, não exponham, né? Eu posso ter até minha opinião sobre as Forças Armadas, mas assim, expor uma instituição brasileira, né, que querendo ou não, né, já aprendeu com o período que passou na ditadura. Olha, hoje nós estamos num momento muito sensível e perigoso. Os senhores do poder precisam, mais do que nunca, acalmar o presidente da República. Esse é o papel. A população está exigindo isso. Vamos botar um chá de erva cidreira nesse café de manhã, né, Geraldo? Assim como o Felipe falou, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, por todos. Quando uma ou outra pessoa que é partícipe dessas instituições faz ou fala uma tolice, não é culpa da instituição. Por enquanto, as nossas instituições estão resguardadas dentro do Estado Democrático de Direito. E é por isso, para que isso continue, que nós temos que lutar. Obrigado a todos, grande abraço, bom fim de semana. Segunda-feira estaremos aqui. Fala, Natanael. Não, eu sou filho de militar, estudei em colégio militar e fui militar por um tempo depois que eu não quis seguir mais a carreira. Olha que deu, um jornalista barbudo. Pode uma coisa dessa? Até segunda-feira. Um grande bom final de semana a todos. Não deu para passar o clipe.